Eu dei um tema para essa mensagem hoje, que diz assim: liberdade no Espírito. Repete comigo: liberdade no Espírito. Eu não tenho acompanhado direto, mas tenho visto alguns momentos dessa loucura que está acontecendo no nosso país, sobre minuta de golpe para lá, minuta de golpe para cá. Pessoas que foram presas injustamente em 8 de janeiro. Uma roubalheira incrível no INSS e não se fala nada sobre isso. Fiz uma postagem até no meu Instagram, 2 cadeias, uma de um lado, manifestantes de 8 de janeiro, lotada a cela. Fraude no INSS, vazia. O nosso país está literalmente de cabeça para baixo. Os valores estão invertidos. Quem faz o certo é condenado como errado. Quem faz o errado é levantado como certo. As pessoas chegam ao ponto de ir na tua rede social e te agredir de algo que você nem fez. As pessoas estão com as suas emoções à flor da pele. Há um desequilíbrio na sociedade, de um modo geral, tão grande, que as pessoas, elas não perceberam. Isso inclui você, inclui eu. Nós estamos vivendo dentro de uma prisão, achando que somos livres. Estamos a pouquíssimos passos de uma grande ditadura. E o povo está preocupado com carnaval. O povo está preocupado com Lady Gaga. O povo está preocupado com Madonna. As pessoas criam situações para chamar a atenção do povo. Se você parar para refletir 1 minuto da nossa história, quando se levanta um escândalo, rapidamente eles levantam um outro assunto e começa a dar ênfase muito forte a esse assunto, porque quando um assunto é falado, muitas vezes o assunto que de fato tem relevância acaba caindo em descrédito. Então o modo operandi é o mesmo. As coisas não mudam. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Isso não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. A Bíblia chega ao ponto de dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que coloca Deus em primeiro lugar. Os Estados Unidos só é a potência que é, com todos os problemas que tem, porque eu não sei se, quer dizer, não sei não, certeza que alguns aqui já foram, mas não sei se todos já foram. Mas quando você vai para os Estados Unidos, você entra no hotel, você abre a gaveta, do lado do hotel tem um criado mudo. Quando você abre a gaveta, se não me falha a memória, eu acho que todos os hotéis dos Estados Unidos têm uma Bíblia. Todos os hotéis dos Estados Unidos têm uma Bíblia. A Bíblia, durante muito tempo, sempre foi o manual de vida daquela nação. Nas escolas, a Bíblia é ensinada em todos os momentos. Então, a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. Mas quando o conhecimento chega até o povo não perece. O povo entende aquilo que é certo e aquilo que é errado. Hoje a gente tem uma coisa chamada smartphone na palma das mãos. Antigamente, na minha época, se você quisesse pecar, você tinha que ir numa banca de jornal, escondido, sem ninguém ver. Todo mundo passando, ficava escondido, estava doido para comprar uma revista. E aí de repente tu entrava, pegava rápido, escondia ela, para que ninguém visse que você estava comprando. E você via escondido aquilo que você gostaria de ver. Mas hoje, qualquer pessoa tem acesso a tudo e a todos, somente num clique. Então cada dia mais o pecado, ele está bem próximo de mim, bem próximo de você. Hoje eu conversava com um casal que eles se casaram hoje no civil, e eu fui prestigiar o casamento, e eu conversava com ele é advogado, e ele estava falando sobre
pessoas que são estelionatários. E ele estava me contando um caso de uma senhora que a vida inteira ela economizou o seu dinheiro e ela economizou 20 mil reais. E através de uma ligação, o estelionatário ligou para ela, uma senhora de idade, contou uma história triste para ela, mandou ela fazer um pix. Ela fez um pix na conta dele e depois ele aparece no Instagram, numa boate, tomando champanhe e uísque e gastando todos os 20 mil que aquela senhora guardou durante toda a vida. Talvez isso te choque, mas eu preciso que você acredite que isso acontece com muita frequência na Terra. As pessoas estão loucas, as pessoas estão doentes. As pessoas não sabem mais definir o que é certo e o que é errado. O prazer e a alegria passou a ser prioridade na vida de muitas pessoas. Elas vêm para a igreja, na verdade, não porque elas querem o dono da igreja. Elas vêm para a igreja como se estivessem pagando um pedágio e sendo perdoadas pelo crime que elas cometeram. Elas vêm para a igreja para pedir perdão por tantas coisas erradas que elas fizeram. Mas quando saem por essas portas, continuam praticando aquilo que gostam de praticar. Porque no fundo não teve uma transformação de vida. Então quando a gente fala de liberdade no espírito, nós somos feitos de corpo. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, aos romanos, ele no capítulo 8, coloca para mim versículo 12 por favor. Ele diz assim: assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E o 17 vai fechar. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos... Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor esteja sobre nós nesta noite. Os tempos estão difíceis, Senhor. Cada dia mais, as pessoas tentam nos afligir. Eles nos perseguem. Eles tentam dizer para mim e para todos que aqui estão, que o Senhor não existe. Muitos chegam ao ponto de duvidar: cadê o teu Deus? Mas nós sabemos que Tu és aquele que criou os céus e criou a terra. Tu és aquele que tem o controle de todas as coisas, e nenhum fio de cabelo nosso está na nossa cabeça sem ser contado por Ti. A minha oração esta noite é que o Senhor venha sobre nós com uma graça especial. Fala conosco de uma forma muito simples e clara, para que possamos entender o lugar aonde o Senhor quer nos levar. Eu Te adoro junto com os meus irmãos nesta noite, e declaro com toda a minha força, que Tu és e sempre será o único e soberano Deus da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu fiz questão de contar para vocês a história da senhora, porque perceba que o rapaz, ele roubou uma senhora para viver prazeres momentâneos, para viver a felicidade carnal, para desfrutar de um momento em que ele, muito mais do que usufruir daquele lugar, é mostrar para os outros, através do smartphone, aquilo que ele está vivendo.
As pessoas hoje, a maioria delas, elas não vivem para o seu prazer próprio, mas elas vivem para mostrar para os outros aquilo que elas desejam ser, mas que no fundo não são. Porque quem é, não está preocupado de mostrar para ninguém quem é. Quem é, guarda para si aquilo que é, independente do que vão pensar a seu respeito. Só que o mundo está tão louco, que hoje é tanto filtro. Eu estava hoje vendo no Instagram uma matéria também, de uma pessoa famosa, com não sei quantos mil seguidores, e o dia que resolveram tirar o filtro, não me lembro direito como é que era a matéria, mas tomaram meio que um susto. Foi uma cirurgia que ela foi fazer, e tomaram um susto como era sem filtro. Porque quando você bota um filtro, você é uma coisa, mas quando você tira o filtro, você é outra. Hoje a aparência, a perspectiva de como se enxerga as coisas, é algo muito importante na vida de alguns, mas alguns que não conhecem a Cristo. Porque quem conhece a Cristo, o que Paulo está escrevendo aos Romanos, é algo muito simples. Eu vou tentar em poucas palavras explicar. Paulo está dizendo o seguinte, deixa para mim o texto na tela. Paulo está dizendo o seguinte: se vocês viverem segundo a carne, vocês serão escravos da carne. A carne vai dominar sobre vocês e ela vai fazer com que vocês continuem presos às suas emoções, os seus desejos. Mas se o Espírito começar a conduzir vocês, vocês vão perceber claramente que vocês são herdeiros de uma herança. E aí vocês vão deixar de correr atrás daquilo que vocês tanto correm. E vocês vão simplesmente desfrutar daquilo que já foi declarado nos céus sobre a tua vida e que no momento oportuno vai cair sobre você. O que Paulo está dizendo é que eu e você somos herdeiros em Cristo e co-herdeiros. Somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Por que co-herdeiros com Cristo, pastor? Porque a minha Bíblia, igual a tua, diz em João capítulo 3, versículo 16, que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas esse Filho unigênito, ele se transformou no primogênito, no primeiro filho de todos os irmãos. Então, a herança, ela não cabe só a Cristo, mas a herança cabe a mim, cabe a você. Mas para que nós possamos viver essa herança, nós precisamos não ter uma vida terrena, ligada a uma matéria, a uma escravidão, mas nós precisamos ter liberdade no Espírito. Nós precisamos encontrar com Cristo no Espírito, uma conexão com Ele, tão plena, onde nós entendemos que tudo que nós vivemos aqui, vai ficar aqui. Mas o que importa de verdade não é aquilo que nós vivemos aqui, é aquilo que nós vamos viver daqui a algum tempo. Damos tanto valor às coisas dessa terra e nos esquecemos do que mais importa, que é a salvação. Vivemos neste lugar como se nunca fôssemos sair dele. Ficamos aflitos porque muitas vezes queremos viver aquilo que o outro vive, ao invés de viver aquilo que Cristo tem para nós. Começamos a nos comparar com pessoas que estão do nosso lado, fazendo a mesma coisa, acreditando que se Deus fez para ele, tem que fazer para mim igual. Não, não tem que fazer igual. Cristo tem que fazer por você, Deus tem que fazer por você o que fez por ele, desde que você seja merecedor daquilo que ele tem para você. Porque de nada adianta o Deus Criador dos céus e da terra querer te dar algo onde você não está preparado para receber. Deus jamais vai te dar alguma coisa que vai te levar para um lugar distante do lugar que Ele quer que você esteja. Deus, ele quando chamou o apóstolo Paulo, a Bíblia fala em Atos capítulo 9, lê na sua casa. Paulo pega cartas e ele vai, caminho de Damasco, ele vai lá para poder matar os cristãos. Ele vai atrás de cristãos para prender os cristãos. Ele vai para destruir aqueles que eram do caminho. Só que a Bíblia diz que chega um momento que ele tem um encontro com o Senhor. Isso me chama muita atenção, porque a Bíblia diz que ele tem um encontro. E quando ele tem um encontro, ele vê um clarão muito grande, ele cai no chão. E o Senhor pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas espera aí, ele não estava perseguindo o Senhor, ele estava perseguindo o povo. Mas o que o Senhor estava dizendo é o seguinte: ei Saulo, quando você persegue o meu povo, você me persegue. Quando você faz mal ao meu povo, você faz mal a mim. E Paulo, deixa eu te dizer uma coisa: eu não quero que você persiga o meu povo, eu quero que você me conheça, porque você só me persegue porque você não me conhece, porque o dia que você me conhecer, você nunca mais vai me perseguir, pelo contrário, vai ser perseguido por mim.
E Paulo, naquele momento, você conhece a história, ele é levado até a casa de um homem. Ananias vem sobre ele, ora sobre ele e fala: não, eu não vou orar. No primeiro momento Ananias fala: não, eu não vou orar porque ele é um homem mau. Aí Deus fala assim: não, mas ele é um vaso escolhido por mim. Paulo, ele era visto pelas pessoas como um homem perseguidor e matador de cristãos. Só que o Senhor estava dizendo para aquele povo o seguinte: para vocês ele é isso, mas eu não vejo como o homem vê, eu enxergo aquilo que ele vai ser lá na frente. Deus não estava vendo um cenário de perseguição, Deus estava vendo um cenário onde Paulo iria ser preso lá na frente por causa do nome de Cristo. Paulo iria dar sua própria vida para que outros pudessem ser livres. Então o que eu quero te dizer essa noite é: muitas vezes nós não entendemos o lugar aonde Deus quer nos levar, porque nós não temos liberdade no Espírito. Se nós continuarmos nessa loucura mundana, olhando para essas porcarias que só roubam o nosso tempo, se nós continuarmos olhando porque Deus está fazendo na vida do outro, e que o outro está prosperando, e que o outro está, e a gente começa a se comparar, porque a pior coisa que existe na vida é a comparação. Por isso a minha digital é diferente da de todos vocês. Cada um tem uma digital diferente um do outro, porque nós não somos iguais. Deus não nos chamou para sermos iguais, Deus nos chamou para sermos diferentes. Por isso 1 Coríntios capítulo 12 diz que ele faz parte do corpo, ele é o cabeça do corpo. E o corpo tem vários membros, tem o braço, tem a perna, tem o tronco, tem os pés, tem os dedos, tem a mão. Cada um de nós faz parte de um projeto de Deus, que quando todos juntos nos unimos, fazemos parte de um corpo. De nada adianta um corpo completo se a mão não estiver presente. De nada adianta um corpo completo se o pé estiver faltando. Quando você vai ler o livro de Juízes, fala de um homem chamado Adoni-Bezeque, era um rei. Ele gostava de pegar as pessoas, os reis daquela época, ele cortava o dedão do pé e o dedão da mão. E o dedão do pé, para alguns estudiosos, quando você perde o dedão do pé, você tem que aprender novamente a andar, porque é o dedão do pé que dá equilíbrio para você. O Adoni-Bezeque dos dias de hoje tem tirado o equilíbrio de muitas pessoas hoje em dia. O Adoni-Bezeque dos dias de hoje são pessoas que tiram o equilíbrio na mente. O Adoni-Bezeque dos dias de hoje são aqueles que tiram você completamente do foco aonde Deus quer te levar. E quando você não sabe quem você é, certa vez eu preguei uma mensagem aqui falando sobre paternidade. Quem não sabe quem é o seu pai, qualquer um que pega pela mão carrega. Eu me lembro que eu era pequenininho, a minha mãe mandava eu para a escola assim, olha, e eu estudava numa escola do lado de um presídio. E eu lembro que uma escola pública ela dizia: olha, se alguém vier te dar bala, nunca aceite a bala de ninguém. Eu cresci entendendo que eu não podia chupar bala de ninguém. Até hoje isso é muito forte, eu consigo ver a mente, eu consigo ver a minha mãe aqui diante de mim, aqui dizendo: não aceite bala de ninguém. Porque a minha mãe estava me ensinando, me doutrinando, dizendo que se eu aceitasse bala de alguém, esse alguém ia me pegar pela mão e ia me levar para o lugar que ele queria me levar. E assim continua sendo a forma do inimigo agir na tua e na minha vida. Ele age querendo nos tirar do nosso propósito. E quando você sai do teu propósito, é uma coisa muito linda. Quando a gente lê a Bíblia, eu estou falando muitas coisas, mas eu quero começar a citar alguns exemplos. E um dos exemplos que eu amo, vocês sabem que eu amo, é Davi. Davi foi ungido, 1 Samuel capítulo 16, ele foi ungido rei. Davi cuidava de bicho, Davi não tinha problema. Davi cuidava das ovelhas, ele não tinha problema. Para não dizer que não tinha, ele matou um urso e um leão só. Só um urso e um leão. Mas ninguém perturbava ele, tirando o urso e o leão, ninguém perturbava ele. Ele ficava cuidando dos bichos dele, os irmãos não davam atenção para ele mesmo. Ele não participava da mesa dos irmãos, então ele já tinha aceitado já o lugar onde as pessoas haviam colocado, que era de rejeitado. Davi era rejeitado pela sociedade, mas Davi se acostumou a estar naquele lugar. Só que um belo dia, chega um homem na casa dele, e vem ungir ele como profeta, como rei, sem ele nunca ter pedido para ser rei. Só que eu quero que você pegue isso no teu espírito. Davi, ele não era rei diante daqueles que estavam do seu lado, mas no mundo espiritual, Davi tinha liberdade no espírito de pegar a harpa e se conectar com o Criador. Davi, ele se conectava com Deus e ele falava para Deus o que ele pensava, e o Deus dos céus falava com ele aquilo que ele precisava ouvir.
Então Davi tinha liberdade no espírito, e muitos não entendiam. Como é que Deus escolhe um menino? Não, ele não é um menino. Diante da sociedade ele é um menino, mas diante dos céus ele é um gigante. Diante dos céus ele não é um menino que toma conta de bicho. Diante dos céus ele é um adorador que toca os lugares mais altos do céu. Então quando Davi ele se torna esse adorador, o Espírito de Deus vem sobre ele. A Bíblia diz, lê na tua carta, 1 Samuel, quando o óleo cai na cabeça de Davi, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, o Espírito do Senhor se apoderou dele. O Espírito de Deus se apodera dele, e agora, o que Deus faz? O Espírito que se apoderou sobre ele sai sobre Saul. E o próprio Senhor, não foi o diabo, colocou um espírito maligno em Saul. E Saul agora está endemoniado. E ele precisa de alguém para tirar o demônio. E quem é esse alguém? Eu te pergunto, quem é esse alguém? Era homens de guerra? Era Eliabe, que era o seu irmão forte? Não. Era Samar, que era o seu irmão? Não. Era Abinadab? Não. Era um menino, que aos olhos da sociedade ele era um menino, mas diante dos céus ele era um gigante. Ele tinha liberdade no espírito. Para libertar um espírito maligno, só quem conhece as regiões celestiais, só quem guerreou lá em cima sabe que lugar é esse. Você está comigo aqui ainda? Quando veio o urso e o leão, a Bíblia não conta detalhes, mas você acha de verdade que Davi pegou uma funda e tacou na funda e bateu na cabeça e matou o leão e o urso? Não. Antes de Davi rasgar o leão no meio, Davi venceu lá em cima, lá nas regiões celestiais, o demônio que estava tentando atormentar o rebanho do pai dele. E quando Davi destruiu ele lá em cima, o Senhor só teve que se manifestar aqui embaixo e fazer com que ele pegasse um leão e rasgasse o leão. Você consegue entender? E agora Davi ele vai para dentro de um palácio. Por que ele vai para dentro de um palácio tocar harpa? Porque ele tinha sido ungido rei. E ele antes vivia no pasto. Rei não vive no pasto, o rei vive no palácio. Então Davi vivia no pasto. Deus queria mostrar para ele: Davi, você vai ser rei, mas antes de você ser rei, você precisa experimentar a vida de rei. Você precisa entender como age um rei. Você precisa ver como um rei ele se comporta diante dos seus serviçais, como um rei se veste, como um rei come, como um rei bebe. Então Deus pega e planta Davi dentro do palácio. E quando a gente vê aquilo, a gente fala assim: opa, Deus honrou Davi. Não, Deus estava preparando Davi para algo muito, muito forte que ia chegar lá na frente. Aí Davi agora está no palácio, e aí o endemoniado de Saul, ele incorpora lá os espíritos malignos. E agora quem vai ajudar? É o menino? Não, é o gigante no espírito. É o menino que toca a harpa? Não, é aquele que se conecta com os anjos. Aí Davi toca só uma harpazinha. Toca aí alguma coisa. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Aí Davi agora toca a harpa. O espírito vai embora. Saul está feliz, porque afinal de contas agora Saul tem dentro do palácio alguém que o proteja. E eu preciso que você pegue isso no teu coração. Saul tem poder. Saul tem dinheiro. Saul tem pessoas trabalhando para ele. Nos dias de hoje, Saul comendo carne Kobe, bife de Kobe. Saul comendo as coisas mais caras que um rei pode comer, bebendo os vinhos mais caros que existiam da época. Saul tinha tudo. Só faltava uma coisa para ele. O que faltava para ele, Davi tinha de sobra: o Espírito de Deus sobre ele. Uma liberdade no Espírito. A Bíblia não diz, mas eu imagino cada tipo de demônio que se manifestava. Era uma corda diferente que Davi tocava. Que você só consegue destruir um demônio, em primeiro lugar, conhecendo quem ele é. A gente que trabalha aqui na igreja com libertação, já tiveram situações. Eu me lembro uma delas, a gente uma quarta-feira de manhã, 6 horas da manhã, uma menina que congregou comigo, ela hoje está lá morando em Volta Redonda, uma princesa de Deus, mas antes de se converter, andou nos inferninhos da vida. E eu me lembro que um dia ela estava aqui, os mais antigos, Nilton, Beth, talvez vão lembrar.
O espírito maligno pegou ela aqui, e a gente ficou aqui um bom tempo para expulsar aquele demônio. Até que, e a gente orando e dizendo, sai em nome de Jesus. E saía e vinha outro. Sai em nome de Jesus, e saía e vinha outro. No final a gente percebe que não era um espírito maligno, mas era uma legião de demônios. Mas quem conhece as regiões celestiais e já andou nela, entende que aquilo ali não era força, mas era autoridade. E o Senhor nos leva até a região celestial para mostrar quem estava por trás de toda aquela obra. E de repente a gente se levanta e fala, eu quero cabeça agora. Aí ele vem com força. A gente dá uma ordem, nós proibimos qualquer tipo de manifestação para tocar no corpo dela. Ele bota a mão para trás e vem debaixo de uma autoridade. E naquele momento a gente dá uma ordem, sem gritaria, sem confusão, sem alarde. A gente não faz entrevista quem ele é. A gente não pergunta por que ele veio. A gente sabe que ele não é bem-vindo nesse lugar. Demônio não foi feito para ser conversa, para ser nosso amigo. Demônio foi feito para ser destruído pelo poder do nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, baixinho. Ela cai meio que desacordada no chão. Lembra disso, Nilton? Ela cai meio que desacordada no chão. Nunca mais o espírito maligno se apoderou da vida dela. Porque o mundo espiritual, ele é feito de legalidade. Nós só somos presos a uma matéria chamada carne. E os demônios brincam com muitas pessoas, porque essas pessoas não entendem de fato quem ele é. Porque se você conseguir entender uma liberdade no espírito e acessar um lugar lá em cima, você não vai continuar mais fazendo o que você fazia. Você vai começar a entender que o que você faz hoje vai atacar diretamente a tua descendência. Quando você consegue acessar esse lugar no espírito, você começa a perceber que não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com o que Ele, o Senhor, faz sobre você. Existe algo, Salmo 40 diz que esperei com paciência no Senhor. Coloca para mim, Salmo 41. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O versículo 2. Tirou-me de um poço de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se você está se sentindo como se num atoleiro de lama, se os teus pés estão frouxos, sem saber para onde ir, deixa eu te dar um conselho em nome de Jesus. Espera com paciência no Senhor. Continua firme e não negocie os valores eternos, porque em um momento, eu costumo dizer o de repente de Deus, mas para o de repente de Deus acontecer, a gente tem que estar firme no nosso propósito. Quando a gente está firme no nosso propósito, está escrito assim, de repente. Aí esse de repente, quando chega, muda tudo. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e atendeu a minha súplica. Deus quer nos levar para um lugar. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei que tipo de aflição está dentro da tua alma, eu não sei a preocupação que você tem tido, eu não sei como você está pensando, como vai ser meu amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que o amanhã cabe ao Senhor. Nós precisamos descansar, viver um dia de cada vez. Nós precisamos viver o dia de hoje, crendo que amanhã o Senhor vai trazer a providência para a nossa vida. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. O que é depressão? Depressão é excesso de passado. Pessoas deprimidas são pessoas que foram alguma coisa no passado e hoje não conseguem mais ser, estão depressivas, porque elas continuam vivendo no seu passado.
Pessoas ansiosas são pessoas que não sabem o que vai acontecer amanhã, mas elas estão desesperadas, acreditando que amanhã vai ser algo horrível na vida delas. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Descansa em Deus, crede no Senhor. Olha o que a Bíblia diz, bota para mim, 2 Crônicas 20:20. Olha o que diz. Eu preciso que você creia nessa palavra. Na manhã seguinte, está falando de Josafá numa batalha. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá. Eu estou dizendo para vocês, escutem, povo de Belém, moradores de Jerusalém. Aí eu, pastor Léo, eu quero dizer para vocês nessa noite: creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Eu não estou falando você crer em profeta, dizer, eis que te digo. Não, não, não. Profeta é aquele que libera a palavra do altar e diz, ei, fica firme que as coisas vão acontecer. Fica firme que Deus é contigo. Fica firme porque o que começou a obra, Ele é fiel para terminar. Ele nunca vai começar algo e vai te abandonar no caminho. Pode ser que no meio do processo você abandone Ele, mas Ele nunca vai te abandonar. Descansa, entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu estava descendo agora para pregar, eu falei com o pastor Reinaldo, eu falei, cara, que loucura a economia do nosso país, né? Ele trabalha em banco, eu falei, que loucura. O mercado, tudo de cabeça para baixo. O mercado imobiliário travado. Porque uma Selic, quase 15%. Quem é que tem muito dinheiro, vai tirar dinheiro de banco para comprar imóvel. Uma casa que o cara compra hoje por 10 milhões, esse cara, ele aluga essa casa por 60. Então ele pega hoje 10 milhões e coloca no banco, ele tem limpo, dependendo da aplicação dele, 130 por mês. É melhor ele pegar 130 e alugar uma casa de 60, ainda botar 70 no bolso, do que tirar os 10 milhões do bolso, tirar a liquidez dele para comprar um imóvel. Você está comigo aqui? Não precisa ser muito inteligente para ver isso, isso é matemática, matemática é número. A economia de cabeça para baixo, os juros cada vez mais aumentando. E aí eu pergunto para você, aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa esperança? Se a nossa esperança não for o Senhor, é melhor a gente fechar a página da Bíblia, ir para casa e deixar tudo explodir. Nós precisamos continuar acreditando e lutar contra aquilo que é em verdade. Quando você ver algo na tua vida, hoje de manhã eu fui com o pastor Vavá lá em Copacabana. A gente foi para resolver um assunto. E a gente foi conversando muito, e eu estava falando para ele, muitas vezes eu sei que o meu senso de justiça, ele é apurado até demais. E a Bíblia fala no livro de Hebreus, não seja demasiadamente justo. Muitas vezes queremos ser mais justos do que a própria justiça, e isso é muito ruim. Ele não precisou dizer para mim do meu senso de justiça. Eu percebi no meio da conversa que o meu senso de justiça estava muito apurado. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós não podemos nem ser 80, nem ser 8, a gente tem que ser o meio do caminho. Precisamos ser equilibrados e entender o lugar em que o Senhor quer nos levar. É uma liberdade no Espírito, é poder ouvir a voz de Deus. Você está aqui? Por isso de manhã quando eu cheguei, pastor, toma um envelope. O que é isso? É para você, pastor. Deus mandou dar para você. E aí o meu amigo está até aqui, até vir. Aí vai assim, me dá 10 minutos do teu tempo só para ir ali comigo. Eu falei, vamos lá. Aí eu vou lá. Aí vai assim, me indica. Eu falei, amigo, eu vou te ser sincero, eu não sei se vou te indicar não, porque eu tenho muita preocupação. Quando eu chego em casa, minha mulher me conta tudo. Aí eu falei, agora eu entendi por que eu fui lá. Porque Deus já tinha preparado tudo isso. O que eu preciso que você entenda é o seguinte: quando nós pensarmos em que Deus vai nos abençoar, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais, com toda a sorte de bênção. Ainda bem que você veio, né? É isso. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque meu pastor costuma dizer o seguinte: tem pessoas que vêm para a igreja, mas não vêm para o culto.
Eu amo essa frase do meu pastor. Tem pessoas que vêm para a igreja, mas não vêm para o culto. E eu louvo a Deus que você está no culto. A gente só precisa de uma palavra. É uma palavra que a gente precisa. Eu não te conheço, mas eu quero te dizer o seguinte: a gente só precisa de uma palavra. Fica firme. Deus é contigo, fica firme. O mesmo Deus que te chamou para esse lugar é o mesmo Deus que vai fazer. Como é seu nome? Como? Ana. Eu não sou de fazer isso. Talvez na tua cabeça você está pensando que o tempo está passando, os dias estão passando, o tempo está encurtando, não vai dar tempo. Tem uma passagem em Reis, depois você julga a profecia. Tem uma passagem no livro de Reis, 2 Reis capítulo 6. A Bíblia diz que existia uma grande fome em Samaria. O rei Ben-Hadad da Síria, ele cerca o povo de Samaria, ele traz uma fome tremenda. Eles chegavam a comprar esterco de pombo para comer. Chegou ao ponto de 2 mulheres conversarem, uma matar o seu filho para que elas pudessem comer. Você deve conhecer essa passagem. A Bíblia diz que o profeta se levanta e falou assim: olha, amanhã, nessa mesma hora, recebe isso no seu espírito. Amanhã, nessa mesma hora, aquilo que parece impossível, o Senhor vai fazer. Amém. Depois você me conta para testificar minha fé. Pai, graças te damos nesta noite. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Tu és o Deus dos céus, mas tu és o Deus da terra. A nossa oração esta noite é: nos traga liberdade no Espírito, Pai. Fala conosco, Senhor. Como nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Os dias são maus, Senhor. A pressão tem nos apertado, Senhor. É ataque de todos os lados, Deus. Muitas vezes, Senhor, muitas vezes pensamos até em desistir. Mas a tua palavra diz que nós não somos como aqueles que retrocedem. Somos como aqueles que avançam para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Leva o teu povo, Pai. Conduz o teu povo, eu te peço, no teu Espírito. Traga essa liberdade, Pai. A tua palavra diz, nós lemos aqui, Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 14, se não me engano, ou 15. Aqueles que são, coloca o versículo 14, por favor, para mim. Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, é esse mesmo, obrigado Espírito Santo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos teus filhos, Senhor. A tua palavra diz que mesmo um pai que se esqueça do seu filho, uma mãe que esqueça do seu filho que está amamentando, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Toma-nos em tuas mãos nesta noite. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito, Senhor, se façam presentes todos os dias. Fala conosco, meu Pai, no decorrer dessa semana. Fala conosco, Pai. Toma a vida da Ana em tuas mãos, Deus. Visita ela, Pai, de uma forma onde ela ouça a tua voz, Pai. Nós como igreja queremos abençoar a vida da nossa irmã. Queremos profetizar, Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que o Senhor já fez sobre a vida da Ana. Em nome de Jesus, amém e amém. Vá em paz, vá feliz, que Deus te abençoe. Domingo estamos aqui 10 horas e 19 horas, amém?